Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que bem, tá certo? Aqui é a tia Deise com mais uma aula de ciências e na aula de hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre o caminho, né, da água, os caminhos que a água percorre, como também os estados físicos da água, tá certo? Para isso, peço que você já pegue o seu livro, se não estiver com ele aí, pausa o vídeo, vai lá, pega o teu livro na página 18, tá certo? No capítulo 2 que nós vamos dar início. Finalizamos, né, falando um pouco mais sobre o efeito estufa, sobre os cuidados que devemos ter com o sol, tá certo? No capítulo 1. No capítulo 2 nós vamos estudar sobre o ciclo, né? O ciclo da água, quais caminhos ela percorre na natureza, de que forma ela se apresenta, tá certo? Entender um pouco mais, para a gente entender algumas coisas que acontecem, alguns fenômenos que acontecem na natureza. Para isso, para darmos início à nossa aula, lá no livro de vocês, né, na página 18, no capítulo 2, ele traz como abertura uma música de Arnaldo Antunes, que fala sobre a água. Então, eu vou deixar para que vocês ouçam e acompanhem, tá certo? Nesse momento, a gente vai apenas refletir aqui na letra para poder darmos início à nossa aula estudando sobre esse assunto. E nos diz assim: água, da nuvem até o chão, do chão até o bueiro, do bueiro até o cano, do cano até o rio, do rio até a cachoeira, da cachoeira até a represa, da represa até a caixa d'água, da caixa d'água até a torneira, da torneira até o filtro, do filtro até o copo, do copo até a boca, da boca até a bexiga, da bexiga até a privada, da privada até o cano, do cano até o rio, do rio até outro rio, e do outro rio até o mar, do mar até outra nuvem. Aqui, Arnaldo Antunes quis mostrar, tá certo, sobre o ciclo da água. Quando a gente fala de ciclo, é algo fechado, tá bom? Que ele vai circular e vai voltar para o início, tá certo? Não é algo que começou e acabou. Quando a gente fala do ciclo da água, é justamente isso. Ele vai passar por algumas estações, por alguns momentos e vai voltar novamente para a natureza. Como ele citou aqui, né? Alguns pontos relacionados à natureza, ó, o solo, o chão, as nuvens, tá certo? E de que forma nós, os seres humanos, contribuímos com isso? Essa água que vem até a nossa casa, que passa por nosso consumo, né? Como ele citou na letra da canção, vai voltar também através dos canos, vai voltar para a natureza. E essa água, quando ele fala das nuvens, é o que nós iremos estudar um pouco mais agora, que é sobre a umidade do ar, tá certo? Como assim, professora? Não estou entendendo. Vou explicar melhor para vocês, ok? Na página 20, vem nos trazendo algumas informações sobre os estados físicos da água na natureza, tá certo? A água, como a gente sabe, né, nos rios, nos mares, nos oceanos, a gente vê ela de forma líquida, né? A água que nós chamamos a forma líquida. Mas também, lá como ele citou nas nuvens e tal, no ar, também tem a questão da água. Oxe, tia, mas eu não consigo ver. É porque essa água ela vai estar no estado de vapor, tá certo? A água no estado de vapor vai estar lá no ar. E isso é o que vai definir a chuva que vai cair, né? Quando a gente vê no inverno, nas estações, que cai a chuva. Então, é a água presente de forma de vapor, tá certo? E como é que se calcula essa água em forma de vapor? Como que a gente sabe? Através da umidade do ar, tá certo? A umidade relativa do ar. Os meteorologistas, eles calculam, eles observam a quantidade dessa água em forma de vapor, para dizer se a chuva vai ser leve, se a chuva vai ser pesada, como vai estar presente por conta disso, dessa característica da água no estado de vapor, tá certo? No estado gasoso. Por isso que a gente não consegue ver, visualizar, diferentemente da água no estado líquido, tá certo? Então, olha só, a umidade relativa do ar é a quantidade
de água existente no ar, tá certo? E os meteorologistas, eles observam, calculam para poder dizer a quantidade dessa água presente. E dizer as possíveis chuvas, quando eles dizem, a previsão para tal região é de chuva, por conta dessa umidade. Outra coisa importante que eu quero destacar para vocês com relação à umidade relativa do ar é que, quando se tem uma pouca quantidade dessa água no estado de vapor, né, algumas doenças podem aparecer, podem ser demonstradas por conta do tempo seco, como nós chamamos. Pessoas que têm problemas de alergia, sinusite, rinite, às vezes ataca, né, nesses momentos, por conta da umidade relativa do ar. Como também com a quantidade muito grande, tá certo, dessa umidade relativa do ar, também pode ter alguns problemas, como mofo, bolor e etc, tá certo? Então, a depender da região, a depender do clima, da temperatura, é que vai se ter uma umidade relativa do ar alta ou baixa, ou em uma situação, digamos, agradável, tá certo? Então, os meteorologistas, eles calculam através disso, da umidade relativa do ar. Para isso, acompanha aí comigo, por favor, na página 20, né, que a gente falou aqui sobre a umidade relativa do ar, e diz assim, que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, aponta que índice de umidade relativa do ar inferiores a 30% caracterizam estado de atenção, de 20% a 12% estado de alerta, e abaixo disso, né, dos 12%, o estado de alerta máximo, porque daí é onde eu disse a vocês que vai definir essa questão da chuva ou alguns outros problemas que poderão acontecer, tá certo? De fenômenos naturais. Falando nisso, com relação à água no estado líquido, no estado sólido, até agora a gente viu a água, né, no estado gasoso, estado vapor da água. Na natureza, né, a gente vê nos rios, nos mares, nos oceanos, a água que chega até a nossa casa, nós vemos ela no estado líquido, não é verdade? Se eu pegar um copo com água e colocar, né, a água no estado líquido, colocar no congelador, né, daqui a 1 a 2 horas, 3 horas, passando os minutos e as horas, nós iremos perceber que essa água, ela mudou fisicamente, né? Ela estava líquida e agora ela vai estar no estado sólido. Isso eu manuseando, eu fazendo. Mas na natureza, tia, tem como a gente encontrar a água no estado sólido sem que eu leve essa água até a geladeira e deixo ela por alguns minutos? Sim, mas vai depender muito da região, e é o que a gente vai ver agora. No Brasil, exemplo, nós fazemos parte do Nordeste, né? Na parte de região que predomina o bioma Caatinga, bioma quente, caracterizado por um ambiente quente, não é verdade? A chuva que a gente vê, período de inverno, que é o que nós, né, estamos vivenciando agora, esses momentos de chuva, mas geralmente o clima da região Nordeste é um clima quente, não é verdade? E que sempre está uma temperatura elevada. Então, dificilmente, né, isso poderia acontecer, ou praticamente raro acontecer, da gente ter a presença da água que está, né, a água no ar, tá certo? O vapor da água, ele se solidificar, ou seja, se transformar pedrado, tá certo? A água vai estar sempre, ó, no estado de vapor, não é isso? Mas em algumas regiões, sul e sudeste do Brasil, é possível que caia, né, essa água que a gente não consegue ver, mas está no ar, na parte da atmosfera, né, aqui presente no ar, ela caia em formato diferente, não o que a gente está habituado a cair, que é na forma líquida, tá certo? E quais são, tia? E aí é o que nós vamos ver agora, olha só. A água no estado líquido pode se transformar no estado sólido e cair em algumas regiões do Brasil e no mundo, né? Em algumas regiões do Brasil, sul e sudeste, em forma de geada, né? De neve e de granizo. E a gente vai ver um pouquinho a diferença de cada uma delas, tá certo? Olha só, a neve, quando ela cai, ela já cai solidificada, tá certo? Esse vapor de água, quando ele cai, ele já cai em forma de solidificado, tá certo? Isso é de regiões frias, ela cai em forma de gelo.
Quando a gente fala de geada, ela vai cair de forma líquida, tá bom? Mas ao chegar no solo, ela é superficial. Nas plantas ou no chão, ela vai se solidificar, tá certo? E quando claro, tanto a neve como a geada é típica, né, de regiões muito frias, um frio muito intenso, tá certo? Quando essa geada acontece e a temperatura está abaixo de 12 graus Celsius, nós dizemos que ela vai trazer grandes problemas na agricultura, porque vai ocasionar na morte de vegetais, tá certo? Já o granizo, ele é como a neve, já cai no formato solidificado, né, em forma de gelo. Porém, diferentemente da neve, quando ele cai, né, ele cai também, mas ele tem a presença da água líquida, tá certo? Da chuva. Então, tem a chuva e também cai o granizo. E esse granizo, ele vai aparecer em formatos irregulares, como se fossem blocos de gelo, sendo que irregular. Percebem a diferença? A neve vai cair de forma solidificada, mas não tem a presença da chuva e ela é menor, tá certo? A geada vai cair em forma líquida e ao chegar no solo, nas plantas, ela se solidifica, como se fossem cristalzinhos de gelo, tá certo? Já o granizo, bem parecido no sentido da neve, mas vai cair como pedras mesmo, pedras de gelo, e pode ocasionar alguns acidentes e etc. Deu para entender até aqui? Tudo bem? Então, olha só, algumas regiões do Brasil nós temos essas características de acontecer, né? Essa água que está em forma de vapor, né? Ela cair através da chuva, digamos assim, nas regiões sul e sudeste, o que não acontece nas demais regiões. Acontece de cair chuva, como a gente vê, a água no estado líquido, tá certo? E é justamente quando acontece esse processo de esfriamento, de aquecimento com relação à temperatura, que é o que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente, é que se forma a chuva, que inclusive no momento está caindo agora, tá certo? Deu para entender até aqui? Na dúvida, pausa o vídeo, volta, como eu sempre peço para que vocês façam. Ou, se não ficou tão claro, anota a dúvida e na nossa aula online, junto com vocês, aí a tia tira a dúvida, tá certo? Então, olha só, já estarei mandando para casa a página 22 e 23, para que vocês façam com base no que eu já expliquei, tá bom? Na nossa aula online, a tia Deise corrige junto com vocês. Vou pedir que, se possível, façam direitinho em casa. Por quê? Na nossa aula online, que eu estarei com vocês, para a gente ganhar tempo, o que é que a tia faz? Reexplica algumas coisas que eu acredito que seja muito importante de estar destacando, que possivelmente tiveram dúvidas, tá certo? E a gente já vai para as respostas, corrigindo e não fazendo junto, tá bom? Isso não impede que você tenha dúvida e não conseguiu responder a questão, que nós possamos fazer juntos, mas que isso não seja uma regra de fazer toda a atividade com vocês, beleza? Então, olha só. Continuando aqui na página 24, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre as mudanças do estado físico da água. E aí a gente vai ver que vai diferenciar, né, esse estado físico com relação à temperatura, quando ela aumenta e quando ela diminui. É o que vai diferenciar o estado físico da água no estado sólido, líquido e gasoso. São os três principais, digamos assim. E no processo da água, né, no estado físico gasoso, a gente vai ver que tem outras subdivisões, digamos assim, tá certo? Lembrando, o que vai diferenciar o estado físico da água é essa oscilação de temperatura. Quando aumenta a temperatura ou quando diminui, aí a água muda o seu estado físico. Ela não deixa de ser água, tá certo? Mas ela vai mudar o estado físico, mais duro, mais mole, tá bom? No sentido de líquido ou sólido, gasoso, visível ou não. Tudo isso vai diferenciar quando eu coloco em uma alta temperatura ou quando eu diminuo essa temperatura e a pressão, tá certo? Então, olha só. A matéria pode ser transformada do estado sólido para o estado líquido e para o estado gasoso, sem mudar as suas características.
Ou seja, quando eu mudo esse estado físico da água, ela não deixa de ser água, ela não muda a sua característica, a sua composição, tá certo? A água, por exemplo, pode se apresentar no estado sólido, como pedra de gelo, no estado líquido, que é a água dentro do copo, e estado gasoso, como, por exemplo, o que a tia Deise citou anteriormente, que é o vapor de água, que a gente nem vê, não é verdade? Está lá no ar, a gente não consegue ver, mas a água está, tá certo? No entanto, independente do estado físico, nunca deixa de ser água. Podemos ilustrar todas as mudanças do estado físico das substâncias em um esquema. Aí abaixo no livrinho de vocês tem assim, a primeira imagem, a água no estado sólido. Eles mostram, né, a questão das geleiras. Na outra tem água no estado líquido, lá descendo toda a água em um ambiente natural. E no outro tem água no estado gasoso. E é interessante destacar que nessa imagem a gente vê apenas a nuvem, a gente não vê a água, percebe? Na primeira imagem a gente percebe lá que está a água no estado sólido, como se fosse uma pedra de gelo. Na outra, o estado líquido. E a outra, que é o gasoso, a gente não vê, que é o vapor de água, tá certo? E lendo a legenda, lendo a imagem, nos mostra o quê? Quando aumenta a temperatura, percebe? A água que estava no estado sólido, se eu aumentar a temperatura, ela vai derreter, né? Vai diminuir, no sentido, aumenta a temperatura e ela acaba, ó, digamos, derretendo e voltando para o estado líquido, tá certo? Quando está no estado líquido e eu aumento a temperatura, tá certo? Ela vai para o processo de vapor, gás, né? Estado gasoso, ó. Do estado sólido para o estado líquido acontece a fusão. Fusão. Estava sólido, aumentei a temperatura, ela se tornou líquida. Fusão, tá certo? Quando ela está no estado líquido, que vai para o estado gasoso, com o aumento da temperatura, é a vaporização. Ok? Quando a gente fala de vaporização, tem duas muito importantes para a gente destacar. A água no estado de vapor, quando ela acontece de forma lenta, nós chamamos de evaporação. Exemplo, lavou a roupa, colocou no varal para secar. Vai vindo vento, aos poucos vai acontecendo, né? Ela vai evaporando lentamente. Você não coloca uma roupa no varal e daqui a 2 minutinhos ela já tá seca, né? Vai acontecendo, ó, esse vapor de água que vai para o ar, vai acontecendo lentamente. E quando ela é rápida, é o estado de ebulição. Tipo, a gente coloca a água em uma vasilha, coloca no fogo, por exemplo, né? Daqui a pouco ela vai estar em estado de ebulição, fervendo, um aumento da temperatura, tá certo? Ó tia, e quando é o oposto, quando vai diminuindo essa temperatura? A gente vai perceber, ó, pode acompanhar aí na imagem do livro de vocês, na página 24, tá certo? Quando a água ela está no estado gasoso, lá no ar, quando diminui essa temperatura, acontece a condensação, em que a água que estava no estado de vapor, né, no estado gasoso, ela volta para o estado líquido, condensação, tá certo? E continuando lá, diminuição da temperatura, diminuindo a temperatura. Quando essa água ela está no estado líquido e eu diminuo a temperatura, que ela vai para o estado sólido, acontece a solidificação. Tipo, um exemplo, o gelo. Se eu pegar o gelo e colocar no pires, tava lá, ó, Se eu pegar a água que tá lá no estado líquido no meu copo, né, e coloco no congelador, uma baixa temperatura, daqui a algumas horas ela vai estar solidificada. Então, aconteceu a solidificação dessa água. Percebe as diferenças? Ó, quando eu aumento a temperatura, vai acontecer a fusão, estado sólido para o estado líquido, beleza? Do estado líquido para o estado de vapor, vaporização, que é o aumento da temperatura. Quando acontece o oposto, quando eu diminuo essa temperatura,
essa mesma água que estava no estado gasoso, ela vai voltar para o estado líquido na forma de condensação, condensado, né? Condensação. E quando ela está no estado líquido, que vai para o estado sólido, solidificação. E isso é um ciclo que vai acontecendo na natureza. Lembra da música do Arnaldo Antunes? Pronto, a água vai passar o quê? Pela torneira, nós iremos tomar. Vem a questão dos líquidos que a gente faz, depois como ele cita, da privada, depois nos canos, e depois vai estar no lugar aberto, como nos rios, digamos deixa a tia Deise dizer um exemplo aqui, nos esgotos, nos lugares, e essa água vai se transformar, estava em estado líquido, com o aumento da temperatura, né, na natureza, na terra, ela vai ir para o estado de quê? De vapor. O estado gasoso, não é isso? Quando diminuir essa temperatura, ela vai se transformando em um outro estado físico da água, mas não deixa de ser água, tá certo? O que vai modificar é o estado físico na presença do aumento da temperatura ou na diminuição dessa temperatura, beleza? Então, olha só, por hoje a tia Deise vai ficar só até aqui. Fica para casa a atividade. Na nossa aula online, estarei corrigindo junto com vocês. Na dúvida do vídeo, pausa, anota tudo direitinho. E na nossa aula online, a tia Deise explica melhor sobre os estados físicos da água. Mas não se preocupe, porque durante esse capítulo 2 nós estaremos sempre voltando para estar revisando sobre essa questão, tá certo? Também pede na página 25 alguns experimentos. Vou deixar na página 25 para que vocês também possam fazer. Possivelmente o experimento 1 vai ser mais difícil de vocês fazerem, mas o 2 é tranquilo, não precisa de fogo, não precisa cortar nada, então não tem perigo. É apenas a questão do gelo, tá certo? Que vocês podem observar na prática como funciona essa mudança do estado físico da água, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido compreender, tenha sido proveitosa a nossa aula. Então, até breve, até o nosso encontro online ou com as nossas aulas aqui gravadas com os vídeos, tá certo? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!